Há perguntas que parecem simples, mas têm o poder de revelar tudo o que carregamos por dentro. Se alguém se aproximasse de você agora e perguntasse como está o seu coração, qual seria a sua resposta? Talvez você sorrisse, talvez dissesse que está tudo bem, mas somente Deus conhece aquilo que nenhuma pessoa consegue enxergar. Nós aprendemos a esconder sentimentos, a disfarçar dores e a mostrar apenas aquilo que desejamos que os outros vejam. No entanto, diante do Senhor não existe máscara, não existe aparência capaz de esconder a verdade. Deus não olha para a roupa que vestimos, para a posição que ocupamos ou para a imagem que construímos. Ele contempla o lugar mais profundo da nossa existência, aquele espaço onde nascem as intenções, as escolhas, os medos e a fé. É justamente por conhecer esse coração que Jesus hoje nos convida a examiná-lo com sinceridade, porque é nele que a palavra de Deus encontra abrigo ou resistência. A transformação da vida nunca começa do lado de fora. Ela começa quando permitimos que Deus toque aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas acreditam que o coração é algo impossível de controlar. Dizem que ele faz o que quer, que ninguém manda nos sentimentos e que basta seguir as emoções. Mas a palavra de Deus apresenta uma realidade diferente. O coração precisa ser cuidado, protegido e vigiado, porque é dele que brotam as decisões que moldam toda a nossa vida. São Paulo insiste para que estejamos atentos aos movimentos interiores, justamente porque aquilo que cultivamos em silêncio acaba aparecendo em nossas atitudes. Quem descuida do próprio coração corre o risco de permitir que ele se torne endurecido sem perceber. Quando Jesus conta a parábola do semeador, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, ele não está apenas falando sobre sementes e terrenos, está revelando um retrato da alma humana. O Evangelho possui 3 momentos muito claros. Primeiro a parábola, depois a explicação do motivo pelo qual Jesus fala por parábolas e, finalmente, a interpretação do seu significado. Parece uma história simples, mas existe um ensinamento profundo escondido em cada detalhe. Os discípulos fizeram uma pergunta muito interessante. Eles queriam entender por que Jesus não falava de maneira direta para todas as pessoas. Se a mensagem era tão importante, por que usar histórias em vez de explicações claras? A resposta mostra algo extraordinário. A parábola não força ninguém a aceitar uma verdade. Ela entra delicadamente no coração e permite que cada pessoa a interprete a partir da própria realidade. É exatamente por isso que 2 ouvintes podem escutar as mesmas palavras e sair da igreja com mensagens completamente diferentes. Isso acontece porque cada coração possui suas próprias experiências, dores e expectativas. Imagine uma celebração em que o sacerdote apenas acolhe algumas viúvas presentes na comunidade antes de iniciar a homilia. Durante toda a pregação ele fala sobre amizade, confiança em Deus e acolhimento. Mas aquelas mulheres passam a ouvir cada palavra como se tudo tivesse sido preparado especialmente para elas. Não porque o assunto fosse a viuvez, mas porque aquele detalhe inicial despertou algo muito profundo dentro delas. É assim que a palavra de Deus age. Ela encontra cada pessoa exatamente onde ela está. Enquanto um ouvinte pensa na família, outro recorda uma perda, outro reflete sobre seus pecados e alguém percebe que precisa recomeçar a vida. A mesma mensagem produz efeitos diferentes porque o coração de cada pessoa é diferente. Esse é um dos maiores segredos das parábolas de Jesus. Elas não oferecem apenas uma explicação, elas convidam cada um a se enxergar dentro da história. Antes mesmo de explicar a parábola do semeador, Jesus revela por que escolheu ensinar dessa maneira. Os discípulos recebem explicações diretas porque caminham com ele, convivem diariamente com seus ensinamentos e desejam compreender a verdade. Já a multidão precisa primeiro abrir o coração. Deus nunca força ninguém a acreditar. Ele oferece a verdade, mas respeita completamente a liberdade humana. Por isso, Jesus declara que aos discípulos foi concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, não porque fossem melhores do que os outros, mas porque escolheram permanecer perto do Mestre. Existe uma enorme diferença entre quem busca sinceramente a Deus e quem vive indiferente à sua presença.
Quem procura encontra, quem bate a porta vê a porta se abrir, quem decide permanecer distante acaba vivendo sem compreender aquilo que Deus deseja realizar. Basta olhar para o mundo em que vivemos. Muitas pessoas já não reconhecem os sinais da fé. Passam diante de uma procissão, observam uma igreja cheia ou escutam alguém rezando e sequer entendem o significado daquilo. Não é necessariamente maldade, muitas vezes é simplesmente desconhecimento. Nunca aprenderam, nunca buscaram e nunca permitiram que Deus ocupasse um espaço verdadeiro em suas vidas. Enquanto alguns contemplam uma manifestação de fé e sentem o coração se encher de esperança, outros apenas perguntam o que está acontecendo. A diferença não está em Deus, mas na disposição interior de cada pessoa. O Senhor oferece sua graça a todos, assim como a chuva cai sobre toda a terra. O mesmo sol ilumina o campo inteiro, porém cada terreno responde de uma maneira diferente. Jesus então apresenta uma verdade que pode parecer difícil, mas é profundamente libertadora. Aquele que acolhe a graça recebe ainda mais graça. Quem vive agradecido encontra novos motivos para agradecer. Em contrapartida, quem fecha o coração acaba perdendo até mesmo aquilo que já possuía. Não se trata de favoritismo divino, trata-se da resposta humana diante daquilo que Deus oferece diariamente. Assim acontece também na vida espiritual. Quem cultiva a oração cresce na fé. Quem alimenta o relacionamento com Deus percebe sua presença cada vez mais claramente. Mas quem abandona esse caminho vai, pouco a pouco, permitindo que a sensibilidade espiritual desapareça. O coração começa a endurecer quase sem perceber, e aquilo que antes emocionava passa a parecer comum. É exatamente esse perigo que Jesus deseja evitar ao iniciar a parábola do semeador. Depois de revelar por que falava por parábolas, Jesus faz um alerta que continua atual. Ele recorda a profecia de Isaías e explica que existem pessoas que escutam, mas não compreendem, olham, mas não enxergam, convivem com a verdade, mas permanecem distantes dela. O problema nunca esteve na palavra de Deus. O problema sempre foi a disposição do coração humano para acolhê-la. É importante entender que Deus não cria barreiras entre as pessoas. Ele não escolhe amar uns e rejeitar outros, nem distribui sua graça de forma injusta. A decisão de abrir ou fechar o coração pertence a cada um de nós. O Senhor oferece a mesma oportunidade a todos, assim como a chuva cai sobre diferentes tipos de árvores. A água é exatamente a mesma, mas cada árvore produz um fruto diferente conforme a sua própria natureza. Pense em uma mangueira carregada de frutos doces e em um limoeiro que produz frutos ácidos. Ambos recebem o mesmo sol, a mesma chuva e são alimentados pela mesma terra. A diferença não está na água que receberam, mas naquilo que cada um é capaz de produzir. Da mesma forma acontece conosco. Deus derrama sua graça sobre todos, porém o resultado depende da resposta que damos à sua presença. Por isso Jesus afirma que o coração daquele povo havia se tornado insensível, não porque Deus o endureceu, mas porque as próprias escolhas foram tornando aquele interior incapaz de sentir a voz do Espírito. Um coração endurecido não nasce de um dia para o outro. Ele vai sendo formado lentamente. Sempre que deixamos de ouvir a verdade, ignoramos os pequenos chamados de Deus ou escolhemos viver apenas para nós mesmos. Não existe nada mais belo do que encontrar uma pessoa que conserva um coração sensível. Ela se alegra com quem se alegra, sofre com quem sofre e é capaz de perceber as necessidades dos outros sem que ninguém precise pedir ajuda. Essa sensibilidade não demonstra fraqueza. Pelo contrário, revela maturidade espiritual, porque somente um coração tocado por Deus consegue amar dessa maneira. A ciência também reconhece algo interessante sobre a dor humana. Existe a dor física, que machuca o corpo, e existe a dor emocional, que permanece muito tempo depois que a ferida desaparece. Um machucado pode cicatrizar em poucos dias, mas uma palavra cruel, uma traição ou uma humilhação podem acompanhar uma pessoa durante anos. São marcas invisíveis que continuam vivas dentro da alma. Imagine uma mãe discutindo com a própria filha e num momento de descontrole, recebendo um tapa no rosto. A dor física provavelmente desaparecerá rapidamente.
Porém, a dor provocada por aquele gesto poderá permanecer durante muito tempo, porque o golpe atingiu algo muito maior do que o corpo, feriu o vínculo, a confiança e o amor que existiam entre elas. É exatamente por isso que Jesus insiste tanto sobre o estado do nosso coração. Quem perde a sensibilidade começa a ferir os outros sem perceber. As palavras se tornam duras, as atitudes passam a ser frias e o sofrimento alheio deixa de causar qualquer reação. Aos poucos, a pessoa deixa de construir pontes e passa a levantar muros ao seu redor. Esse princípio vale também para os relacionamentos. Antes de assumir um compromisso sério, é preciso observar como a outra pessoa reage diante das dificuldades, da frustração e da raiva. Nos momentos de tranquilidade, todos parecem equilibrados, gentis e pacientes, mas é nas situações de pressão que o verdadeiro coração aparece. Alguém que explode por qualquer motivo, perde completamente o controle ou agride os outros sempre que é contrariado, demonstra um desequilíbrio que não deve ser ignorado. Não se trata de julgar pessoas, mas de reconhecer que um coração endurecido pode transformar a convivência em um sofrimento constante. Quem não aprende a dominar as próprias emoções acaba ferindo aqueles que mais ama. Jesus recorda outro episódio muito conhecido quando fala sobre a dureza do coração. Ao ser questionado sobre o divórcio, ele explica que Moisés permitiu determinadas práticas por causa da dureza do coração humano. Desde o princípio, porém, o plano de Deus era diferente. Isso mostra que muitas tragédias não acontecem porque Deus deixou de agir, mas porque o ser humano se fechou completamente à ação divina. Existe uma história que ajuda a compreender essa realidade. Conta-se que um bispo conversava com Napoleão Bonaparte sobre a presença de Deus na vida das pessoas. Enquanto caminhavam perto de uma fonte, o bispo pediu que Napoleão pegasse uma pedra que estava dentro da água havia muito tempo. Napoleão respondeu que todas aquelas pedras estavam completamente molhadas. Então o bispo lançou uma delas ao chão. Quando a pedra se partiu, seu interior estava totalmente seco. Apesar de permanecer mergulhada na água durante anos, ela jamais permitiu que a água penetrasse em seu interior. Essa imagem descreve perfeitamente a vida de muitas pessoas. Frequentam a igreja, participam das celebrações, escutam inúmeras pregações e conhecem muitos textos da Bíblia. Entretanto, a palavra nunca ultrapassa a superfície. Ela toca os ouvidos, mas não alcança o coração. Exteriormente parecem próximas de Deus, porém interiormente continuam secas. Jesus afirma que alguns ouvem sua mensagem com má vontade, não porque a palavra seja difícil, mas porque já decidiram que não desejam mudar de vida. Escutam apenas por obrigação, esperando que tudo termine rapidamente. Assim, deixam escapar a oportunidade de permitir que Deus transforme aquilo que realmente precisa ser renovado. A palavra de Deus possui a capacidade de abrir nossos olhos para uma realidade muito maior do que aquela que enxergamos diariamente. Ela nos ajuda a perceber a presença de Deus nas pequenas coisas, fortalece nossa esperança e ilumina nossos passos mesmo em tempos difíceis. Porém, isso somente acontece quando existe disposição para ouvir com sinceridade. Jesus apresenta então 3 áreas que precisam ser constantemente vigiadas: aquilo que vemos, aquilo que escutamos e aquilo que guardamos no coração. O olhar influencia nossos pensamentos, os ouvidos alimentam nossa mente, e o coração transforma tudo isso em decisões e atitudes. Por isso vale a pena perguntar a si mesmo: o que tem ocupado os seus olhos? Que tipo de conteúdo tem alimentado a sua mente? Quais vozes você escolheu ouvir todos os dias? As respostas para essas perguntas revelam muito sobre a direção que sua vida está tomando. O Senhor conclui esse ensinamento afirmando que aqueles que fecham os olhos, os ouvidos e o coração acabam impedindo a própria cura. Não porque Deus se recuse a curá-los, mas porque ninguém pode ser transformado sem desejar sinceramente essa transformação. A conversão sempre abre caminho para a cura. É justamente a partir dessa verdade que Jesus conduzirá seus discípulos à explicação da parábola do semeador, mostrando que cada coração decide que tipo de terreno deseja ser diante da palavra de Deus. Quando Jesus começa a explicar a parábola do semeador, ele nos apresenta uma das imagens mais profundas sobre a vida espiritual.
Um semeador sai para lançar sementes, e para quem escuta essa história nos dias de hoje, pode parecer uma cena simples, mas para aquele povo que vivia em uma sociedade muito ligada à agricultura, aquela comparação despertava muitas perguntas. Eles conheciam o valor de uma semente e sabiam que ninguém desperdiçaria algo tão precioso jogando em qualquer lugar. Naquela época, a preparação da terra era uma etapa fundamental antes do plantio. O agricultor cuidava do solo, retirava pedras, eliminava obstáculos e preparava o terreno para receber a semente. Por isso, quando Jesus dizia que um semeador lançou sementes na beira do caminho, em terreno pedregoso e entre espinhos, muitos provavelmente ficaram admirados. Parecia uma atitude estranha, quase como se aquele semeador não soubesse trabalhar. Mas o objetivo de Jesus não era ensinar técnicas de agricultura. Ele estava revelando uma realidade espiritual. O semeador é o próprio Cristo, a semente representa a palavra de Deus e o terreno simboliza o coração humano. A pergunta principal da parábola não é se a semente tem qualidade, porque a semente de Deus sempre é perfeita. A verdadeira questão é: que tipo de terreno existe dentro de nós? Jesus mostra que existem diferentes maneiras de receber a palavra. Existem pessoas que escutam, mas nada muda. Existem pessoas que recebem com entusiasmo, mas abandonam quando aparecem dificuldades. Existem aquelas que deixam as preocupações e os desejos do mundo sufocarem a fé. E existem aquelas que acolhem a palavra profundamente e produzem frutos abundantes. O primeiro terreno apresentado por Jesus é a beira do caminho. É uma terra dura, pisada por muitos passos, onde a semente não consegue penetrar. Ela permanece exposta e acaba sendo levada pelos pássaros. Esse terreno representa o coração fechado, aquele coração que já foi tão marcado pelas experiências da vida que perdeu a capacidade de acolher algo novo. Um coração assim escuta a palavra, mas ela não consegue entrar. A pessoa pode até estar presente fisicamente em uma celebração, pode ouvir uma mensagem, pode acompanhar uma oração, mas interiormente existe uma barreira. É como aquela pedra que ficou durante anos dentro da água, sem permitir que a água entrasse nela. Muitas vezes esse endurecimento acontece porque a pessoa acumulou mágoas, decepções e ressentimentos. Ela passou por situações difíceis e, para se proteger, construiu uma defesa interior. O problema é que essa mesma proteção que impede novas feridas também pode impedir a ação de Deus. O segundo terreno é o pedregoso. Esse talvez seja um dos mais comuns porque, diferente da beira do caminho, ele possui terra. A semente até consegue nascer. A pessoa ouve a palavra, se emociona, sente alegria e parece profundamente transformada. Ela participa de uma celebração e sai dizendo que encontrou uma nova direção para a sua vida. É aquela experiência em que alguém participa de um retiro, de uma pregação ou de um momento forte de oração e sente o coração cheio de entusiasmo. Chora, abraça outras pessoas, promete mudar e acredita que sua vida será completamente diferente dali em diante. Esse momento pode ser verdadeiro e bonito, mas existe um detalhe fundamental: a emoção precisa criar raízes. Uma planta que nasce rapidamente, mas não possui profundidade, não consegue permanecer quando o sol aparece. Da mesma forma, uma fé baseada apenas em sentimentos não suporta os momentos difíceis. Enquanto tudo está bem, a pessoa permanece firme. Mas quando chegam as provações, as críticas e as dificuldades, ela começa a questionar tudo. É comum ver isso acontecer quando alguém decide viver sua fé com mais intensidade. No início, existe alegria e entusiasmo, mas depois aparecem as opiniões dos outros. Amigos começam a criticar, familiares não compreendem, colegas de trabalho fazem comentários e algumas pessoas começam a tratar a fé como exagero. Se essa pessoa não possui raízes profundas, ela acaba desistindo para evitar conflitos. Ela prefere a aprovação dos outros ao compromisso com Deus. Aos poucos abandona aquilo que antes considerava importante porque sua fé estava construída apenas sobre uma emoção passageira. Isso também acontece nos relacionamentos humanos. Existem relações que parecem fortes no início, cheias de intensidade e entusiasmo, mas que não possuem compromisso verdadeiro.
São relações superficiais, baseadas apenas em momentos agradáveis. Quando chegam os primeiros desafios, elas não resistem porque nunca criaram raízes profundas. A vida espiritual funciona da mesma maneira. Deus não nos chama apenas para sentir sua presença em momentos especiais. Ele nos chama para construir uma relação constante com Ele. Uma fé madura permanece mesmo quando a emoção diminui, porque está sustentada pela decisão de seguir Cristo todos os dias. Depois Jesus apresenta o terceiro terreno, aquele onde a semente cai entre os espinhos. Essa terra representa pessoas que até recebem a palavra, mas permitem que outras coisas ocupem o espaço que deveria pertencer a Deus. Os espinhos mencionados por Jesus são principalmente as preocupações excessivas e a ilusão das riquezas. Jesus não condena o trabalho, o esforço ou a busca por uma vida digna. O problema aparece quando as coisas materiais deixam de ser ferramentas e passam a ser o centro da existência. Quando o dinheiro se torna o maior objetivo, ele começa a controlar o coração. Há pessoas que acreditam que, quando conquistarem mais bens, mais segurança ou mais reconhecimento, finalmente encontrarão paz. Mas muitas vezes acontece o contrário. Quanto mais possuem, mais preocupadas ficam em proteger aquilo que conquistaram. O coração fica ocupado demais com as coisas deste mundo e já não encontra espaço para Deus. A pessoa começa a pensar que não precisa de oração porque acredita que consegue resolver tudo sozinha. Ela confia no próprio poder, nos próprios recursos e nas próprias conquistas. Porém, existem perguntas que nenhuma riqueza consegue responder e necessidades da alma que nenhum bem material consegue preencher. É por isso que Jesus alerta sobre os espinhos. Eles não aparecem de uma vez. Eles crescem lentamente, ocupando espaço até sufocar a planta. Da mesma maneira, pequenas distrações podem, com o tempo, afastar uma pessoa daquilo que realmente importa. Mas a parábola não termina nos terrenos ruins. Jesus também apresenta a esperança. Existe a terra boa, existe um coração disposto a ouvir, compreender e praticar a palavra. É esse coração que produz frutos, alguns 30, outros 60 e outros 100 por um. A grande mensagem de Jesus é que a semente nunca é o problema. O semeador continua lançando sua palavra. A pergunta que permanece diante de cada um de nós é: qual terreno estamos permitindo que o nosso coração seja? A grande beleza da parábola do semeador está justamente nesta verdade. Jesus não desiste de lançar a semente. Ele não escolhe apenas os corações que parecem perfeitos, nem procura pessoas que nunca erraram ou que nunca tiveram dificuldades. O Senhor semeia em todos, porque acredita na possibilidade de transformação de cada pessoa. A diferença não está na mão do semeador, nem na qualidade da semente. A diferença está na maneira como cada coração decide receber aquilo que Deus oferece. Se dependesse apenas dos critérios humanos, muitas pessoas seriam classificadas e separadas imediatamente. Alguém poderia olhar para uma pessoa e dizer: esse coração é duro demais, não vai mudar. Poderia olhar para outra e afirmar: essa pessoa não tem jeito, já perdeu todas as oportunidades. Mas Jesus não age dessa forma. Ele não olha para nós apenas pelo que somos hoje. Ele enxerga aquilo que podemos nos tornar quando permitimos que sua graça trabalhe dentro de nós. A escolha continua sendo nossa. Deus oferece a semente, mas nós decidimos como preparar a terra. Ele oferece sua palavra, mas nós decidimos se vamos apenas escutar ou se vamos permitir que ela transforme nossa vida. O coração é um terreno confiado a nós, e ninguém pode cuidar dele melhor do que nós mesmos com a ajuda de Deus. Por isso, a pergunta que a parábola deixa não é apenas que tipo de coração as outras pessoas possuem. A pergunta verdadeira é: que tipo de coração existe dentro de mim? É muito fácil observar os erros dos outros, apontar as falhas das pessoas e identificar os terrenos ruins ao nosso redor. Mas Jesus não contou essa parábola para que julgássemos os outros, ele contou para que examinássemos a nós mesmos. Talvez hoje exista alguma pedra dentro do nosso coração que precisa ser retirada. Talvez exista algum espinho crescendo silenciosamente e ocupando o lugar que deveria pertencer a Deus. Talvez existam marcas de experiências passadas que deixaram o coração endurecido.
O convite de Jesus é para permitir que Ele prepare novamente esse terreno. Uma terra boa não significa uma terra que nunca enfrentou dificuldades. A terra boa também precisa ser trabalhada. O agricultor precisa preparar, limpar, cuidar e proteger. Da mesma forma, o coração humano precisa de cuidado diário. A conversão não acontece apenas em um momento de emoção. Ela é um caminho constante de mudança e amadurecimento. Muitas pessoas desejam receber os frutos de Deus, mas não querem passar pelo processo de preparação. Querem paz, mas não querem abandonar aquilo que tira a paz. Querem uma vida transformada, mas continuam alimentando os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos e as mesmas atitudes que afastam Deus do centro da existência. Jesus nos mostra que produzir frutos exige responsabilidade. Uma semente não cresce apenas porque foi lançada. Ela precisa encontrar um ambiente adequado, precisa de profundidade, precisa de cuidado e precisa permanecer ligada à fonte da vida. Assim também acontece conosco. A palavra de Deus tem poder, mas precisamos permitir que ela crie raízes. Quando um coração se torna terra boa, os frutos aparecem naturalmente. A pessoa começa a amar mais, perdoar mais, ter mais paciência e enxergar a vida com novos olhos. Não significa que todos os problemas desaparecem, mas significa que agora existe uma força interior capaz de enfrentar as dificuldades sem perder a esperança. O mundo muitas vezes tenta convencer as pessoas de que o valor delas depende daquilo que possuem, da aparência ou da aprovação dos outros. Mas Jesus mostra que o verdadeiro valor está naquilo que acontece dentro do coração. Uma pessoa com um coração cheio de Deus consegue permanecer firme mesmo quando as circunstâncias mudam. É por isso que devemos proteger nosso interior. Nem toda palavra merece entrar no nosso coração. Nem toda influência merece ocupar nossa mente. Nem todo desejo merece controlar nossas escolhas. A vigilância espiritual significa justamente perceber aquilo que estamos permitindo crescer dentro de nós. O coração é como um jardim. Se não cuidarmos dele, ervas daninhas aparecem naturalmente. Ninguém precisa plantar espinhos para que eles cresçam, mas uma boa semente precisa ser cultivada com atenção. A oração, a leitura da palavra, a participação na vida da igreja e a busca sincera por Deus são formas de cuidar desse jardim interior. Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase não é apenas um convite para escutar com os ouvidos físicos, é um chamado para escutar com a alma. Muitas pessoas escutam muitas mensagens, participam de muitas celebrações e conhecem muitas palavras religiosas, mas poucas realmente permitem que aquilo transforme sua maneira de viver. A verdadeira escuta produz mudança. Quando Deus fala e nós acolhemos sua voz, algo novo começa a nascer dentro de nós. A semente começa a crescer, as raízes ficam mais profundas e os frutos aparecem no tempo certo. Por isso, hoje é um momento de perguntar diante de Deus: como está o meu coração? Ele está aberto ou fechado? Ele está permitindo que a palavra entre ou está cheio de obstáculos? Estou deixando Deus transformar minhas atitudes ou apenas escutando sua voz sem mudança? A boa notícia é que nenhum terreno está condenado para sempre. Uma terra dura pode ser preparada, pedras podem ser retiradas, espinhos podem ser eliminados. Com a graça de Deus, um coração ferido pode voltar a amar, um coração cansado pode recuperar a esperança e um coração distante pode novamente se aproximar do Senhor. O grande semeador continua passando todos os dias e lançando sua palavra sobre nós. Ele não se cansa, não abandona e não desiste. A decisão final está em nossas mãos: permanecer como um terreno fechado ou permitir que Deus faça nascer algo novo em nossa vida. Que possamos abrir o coração para receber essa semente divina, que possamos retirar tudo aquilo que impede seu crescimento e permitir que a palavra produza frutos abundantes em nós. Porque quando Deus encontra um coração disponível, Ele transforma uma simples semente em uma grande colheita de amor, fé e esperança.
Que o Senhor Jesus, o verdadeiro semeador, continue cultivando em nós um coração renovado, sensível à sua voz e disposto a viver sua vontade. Que nossa vida seja uma terra boa, capaz de produzir frutos não apenas para nós mesmos, mas também para todos aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Amém.